Nesses 2 anos de projeto, nós trabalhamos com temas diferentes, integrando pessoas diferentes, grupos diferentes, que produzem conhecimento de forma diferente, né, com desejos, com perspectivas diversas. E foi um grande desafio, né? A gente, no final das contas, conseguiu fortalecer redes, criamos um emaranhado de pessoas, de conexões, e tudo isso com uma premissa de respeito à autonomia dos territórios, né, respeito à dinâmica de vida dessas pessoas e também às lideranças territoriais que atuaram em conjunto o tempo todo. Então, aí nós pensamos a metodologia da cartografia a partir de uma metodologia participativa, que potencializa, né, as ações que já acontecem no território, né, e também fortalece outras que surgiram a partir da ação do Projeto Sertão. Uma delas é a museologia social e turismo de base comunitária. Então, a partir dessas três atividades, a gente tem a possibilidade de fortalecer o turismo local, mas fortalecer também a proposta de geração de renda do território, fortalecer as ações de defesa dos territórios e também de autonomia das comunidades tradicionais. O que a gente fez aqui no Quilombo Dona Belina foi a construção de um projeto de um ecomuseu. E o projeto entende a valorização do território, do meio ambiente, da natureza, de questões voltadas ao território. Nesse sentido, a gente usa muitos pressupostos da nova museologia, onde a gente abandona a ideia de edifício, de acervo e de público e trabalha com território, comunidade e patrimônios. Então, nesse sentido, a gente fez uma caminhada muito grande no território, conhecendo as pessoas, entendendo e compreendendo o que se desejava colocar no museu, porque isso é uma ferramenta museológica da museologia social, que é a comunidade ter o poder de decisão, uma ferramenta, não importa aonde o museu vai chegar, mas como o museu vai ser construído, isso faz toda a diferença, para quem, por quê e como, isso é uma decisão da comunidade. Então esse ecomuseu, ele tem uma característica que é um museu de comunidade, né, que as decisões são coletivas, as escolhas das pessoas, as conversas são coletivas, é um museu de território, onde a gente entende esse território como um grande espaço de relação social e de suma importância são os nossos griots, são as pessoas que carregam as memórias e as histórias desse território. A gente usava o café da roça, usava a cana para fazer o, entendeu? Fazer o café, para adoçar o café, fazia farinha, plantava mandioca, passava na roda de mandioca ali, no forno, botava no tipiti, botava no forno e assava farinha, né? Tinha guando. Guando, a gente plantava feijão, plantava batata, não é? Plantava batata, feijão, só arroz que não. Arroz que a gente não plantava, né? Plantava milho, plantava... Tudo isso a gente fazia, plantava... Acho que a única coisa que eles compravam era o sal. A gente comprava sal, a gente comprava o macarrão, que a gente não sabia fazer o macarrão. A gente plantava pimenta do reino, cominho, inclusive eu vim comendo. Plantava pimenta do reino, plantava essas coisas tudo, tempero, tudo. A gente tinha verdura, tinha legumes de modo geral, frutas de modo geral, não é? Então a gente comprava pouca coisa. Outras pessoas hoje da comunidade começam a ser protagonistas da sua própria história, né? O que interessa não é um autor de não sei aonde, né? Interessa a vida dela, a própria pessoa contando. Isso traz um resgate, produz atores na sua própria história, da sua própria comunidade. Nesse sentido, que é um sentido imaterial, né, de trazer essa memória, foi extremamente importante. Foi não, e será extremamente importante, né? Porque aí as pessoas começam a trazer essa memória que estava escondida e começam a repassar. E através, isso é muito interessante, que agora, com essa história toda do Ecomuseu, a gente também vai ter um site. Então os filhos, netos, bisnetos vão poder conhecer essa história através do site. Então você traz o ator para a cena. Eu acho que nesse sentido é emocionante nesse sentido, né?
Esse trabalho aqui é um trabalho da cartografia quilombola, a cartografia produzida pelos nativos, pelos viventes de algum lugar. E nesse sentido nós tivemos 3 áreas de mapeamento dentro desse projeto Sertão Carioca, que é uma área é aqui no Cafundá Estrogilda, a outra é no Camorim e outra na Dona Bilinha. São 3 áreas que nós tivemos uma contribuição técnica para gerar um produto que registrasse, documentasse o conhecimento e a relação territorial desses moradores, de cada um desses segmentos, em um mapa. Então nós cartógrafos, nós geógrafos, somos na verdade tradutores, somos muito mais escuta do que definidor de elementos, de situações que são relevantes para nós mesmos. Então nós descobrimos outras relevâncias ao mapear aqui. Por isso quando a Estela fala em lugar de memória, a Betinha quando ela trata de memória dela e fala da farinha que a avó dela fazia, né, dos cultivos que a avó dela, ela fala de 2 coisas, de trabalho enquanto na infância, né, um trabalho comunitário e coletivo, mas fala também do que se produzia e não produz mais. Fala de relações interpessoais. Então o mapeamento nosso ele é composto de N elementos que não são elementos que são comuns no mapeamento tradicional. Por ser temático, ele nos traz outra modelagem, ou seja, outro conteúdo também. Mas a ideia da cartografia participativa era justamente envolver as pessoas da comunidade quilombola na produção do mapa. E aí foi uma ideia que fomos burilando, né, que foi sendo trabalhada, de como que isso viria a ser feito. Então, logo no ano 2016, a gente começou uma breve caminhada para fazer andar essa ideia, né, de ter um mapa, uma representação, né, do que seria o espaço habitado do território quilombola. Esse exercício teve um início, mas ao mesmo tempo não teve um desenvolvimento até o fim, porque a gente na época não tinha, digamos assim, recursos, né, para dar uma conclusão, né, uma editoração do mapa, enfim. Então, foi uma coisa que deu início, mas ficou numa pausa. E graças ao projeto Sertão Carioca, a gente viu uma possibilidade de concretizar a construção desse mapa, né? No Parque Estadual da Pedra Branca nós temos 3 quilombos, Quilombo Cafundá, Estrogilda, Camorim e Dona Bilina, e ainda a agricultura tradicional no Pau da Fome, Rio da Prata, Vargem Grande, Bananal ali em Ilha de Guaratiba. Todas centenárias. Para a gente sempre foi tão natural você preservar o que você vê à sua volta, que é até estranho eu dizer assim, não, eu estou vivendo, eu vivo dentro do parque. Não, o parque vive em mim. A importância da SPTA, por exemplo, na associação, tem sido muito grande. E assim, eu vejo que hoje a Agroprata, além desse benefício, tem esse, como eu falei, de hoje, a gente sentar com o INEA não mais nos ver como destruidores, mas sim como parceiros. E isso foi dito certa vez até pelo próprio Andrei, que nas áreas onde tem agricultura, são as áreas que eles menos têm problemas na preservação do parque. Então nós temos comunidades, por exemplo, no Rio da Prata, que é uma comunidade tradicional que trabalha com caqui, produção de caqui. Inclusive dizem que é um dos melhores caquis que tem no estado do Rio de Janeiro. Você vai desapropriar o agricultor, e como é que você vai desapropriar ao pé de caqui? Isso não faz o menor sentido, ele vai viver de quê? Então, essas questões a gente começou a imaginar, olha, tem alguma coisa de errado com o SNUC. A gente respeita a lei, mas a gente pode contestá-la no sentido de poder fazer adequações, vetos e até mesmo fazer ou propor um sistema estadual de unidade de conservação sem essa perspectiva de realocar comunidades tradicionais, até porque a comunidade tradicional não é uma invasão, não é uma especulação imobiliária, grilagem de terra.
São povos que estão ali há mais de 100 anos. E aí nós tivemos a ideia em 2020, né, um grupo junto comigo, nós tivemos a ideia de fazer a horta comunitária do Quilombo Dona Belina. E a proposta é que ela fosse uma horta comunitária, porque uma horta, a família aqui já fazia, nós já fazíamos essa horta. Mas pensando na soberania alimentar, pensando numa segurança alimentar, né, principalmente nesses anos 2020, 2021, a gente pensou como é que nós poderíamos melhorar a alimentação e também reintroduzir essa agricultura. E aí, a partir da experiência que cada um tinha, esse espaço foi sendo adotado por todos, né? E funciona como uma horta comunitária, onde às sextas-feiras a comunidade se reúne para fazer o plantio, manutenção dos canteiros, né? E esse apoio do Projeto Sertão Carioca, principalmente, ele foi um apoio assim de extrema importância para nós. Por quê? Porque a partir desse apoio, que é um apoio financeiro também, que a gente teve do projeto, nós conseguimos introduzir na horta algumas tecnologias sociais. E eu acho que isso seria excelente se nós conseguíssemos, numa escala maior, reproduzir em outros espaços. Nós conseguiríamos ter outros espaços nessa região com hortas comunitárias ou mesmo com famílias produzindo novamente. Acho que a Agroprata ela teve a capacidade ao longo dos anos, né, de conquistar apoios. Isso é muito importante, né? Essa conquista de apoios, né? Hoje a Agroprata tem a parceria com a Bio, né? Tem parceria com a Unacop, tem parceria com a Emater, né? Tem uma série de apoios, né, que fazem com que a associação, né, ela consiga se organizar, né, e acessar políticas, acessar mercados, acessar insumos, né? Então acho que a Fiocruz, né, instituições organizações não governamentais. E através dos projetos tem vindo bastante coisas importantíssimas para a associação. São as oficinas, as ferramentas e tudo mais que veio. Por último, agora, nós recebemos algo que foi o divisor de águas, que foi o caminhão. Esse caminhão ele tem ajudado bastante os agricultores do transporte de suas mercadorias para a feira. Quando a gente fala de áreas de agricultura, você tem uma pressão muito grande da urbanização, a pressão de loteamento. Então, quando você tem pesquisas que vêm demonstrando a importância daquelas áreas para regulação hidrológica, climática, a importância dos serviços ambientais prestados, também toda a questão cultural que está sendo protegida por aquelas áreas, você consegue ter um fortalecimento. Tenho certeza que o projeto, né, ele deixa um legado, que não é o legado só dos resultados agora presentes, mas na verdade de um empoderamento dessa comunidade que vai conseguir dar prosseguimento a esses temas, porque eu acho que esse é o nosso maior intuito, né? É que essa comunidade ela receba informações, seja empoderada, saiba quais caminhos para que efetivamente possa fazer suas representações e que aí eles deem continuidade também ao avanço de tudo que foi construído, né? Independente da nossa presença efetiva ali, mas sabendo a quais instâncias recorrer, como recorrer, e eu entendo que esse projeto vai fazer isso. Todo mundo, a partir do que vocês desenvolveram lá, vão conseguir dar continuidade e a gente realmente ter a preservação, né, cultural e ambiental daquele espaço. A gente está trabalhando com serviços ecossistêmicos, ou seja, serviços ecossistêmicos são aqueles serviços gerados por uma determinada área e que o ser humano usufrui. E aí a gente está olhando principalmente para a polinização e dentro do universo da polinização a gente está olhando para abelhas nativas, para a comunidade de abelhas nativas. Então, as áreas de estudo elas estão centradas em 20 agricultores. A gente tentou olhar bastante para Vargem Grande e para Rio da Prata. A gente centrou nessas áreas porque as duas áreas elas têm, digamos que, um gradiente de urbanização, digamos assim, né? Então, a gente vê que Rio da Prata, ele tem esse gradiente de uma área muito menos urbanizada para uma área muito mais urbanizada e idem para Vargem Grande. Então, isso vai permitir que a gente mostre para as pessoas o quanto essas áreas têm um papel de destaque cada vez que você entra mais
na área mais urbana, mais edificada, o quanto essas pequenas células de agricultura urbana têm um potencial de transformar essas áreas quanto mais urbanizadas elas são. Como a gente está numa cidade, né, que tem uma das maiores florestas urbanas do planeta, né, e ter essa perspectiva de trabalhar com comunidades tradicionais, que a gente pouco tinha esse olhar nas nossas pesquisas, né, foi muito gratificante e assim, foi muito fácil também trazer pessoas do nosso grupo para fazer parte do projeto, né. A minha pesquisa em si focou no carbono, né. Eu venho trabalhando com carbono em florestas há algum tempo e aí a gente fez uma amostragem para avaliar os estoques de carbono mesmo, né. Então, assim, para a gente quantificar o carbono, né, simplesmente saber o teor, a gente simplesmente pega uma amostra de solo, né, em diferentes camadas, mas para a gente calcular o estoque de carbono, a gente precisa de um outro atributo, que é a densidade do solo, né. Então a gente fez amostragens com densidade até 40 centímetros. Então, assim, para o carbono foi basicamente isso, né. E aí a gente conseguiu quantificar, então, por exemplo, nos primeiros 10 centímetros, a gente tem 8 toneladas a mais de carbono nos SAFs do que na mata. Na camada de 10 a 20, há uma diminuição, né, desse benefício, vamos dizer assim, ele cai para umas 3 toneladas, mas ainda mostra superioridade, né, nos estoques de carbono. E na camada de 20 a 40, a diferença é maior ainda. Nós optamos então por trazer a área de estudo para mais próximo da sede do Quilombo e então darmos início ao estudo dessa floresta, mas um estudo mais alargado, que viria a ser a ideia de um laboratório vivo, didático, da floresta quilombola, onde numa relação horizontal nós trabalharíamos juntos uma proposta sociotécnica entre pesquisadores da universidade, professores da universidade, envolvendo graduação, pós-graduação, envolvendo ensino médio e os moradores quilombolas que, no caso, ao se integrar a esse projeto, tornaram-se pesquisadores quilombolas. Instalamos 10 pluviômetros, é o nome desse equipamento, na área de roça, numa área aberta, que a gente vai chamar de área controle, e 10 serão instalados na floresta quilombola. A chegada nas pesquisas, ela é legal porque você vai entendendo um pouco dessa coisa que você desconhece, né? Conhecimento de pessoas que estudaram para isso acontecer, vem hoje, assim, a gente somar junto, né, um pouco, uma troca um pouco de que você tem esse conhecimento, né, profundo. E a gente tem ele na superfície, né? Que assim, olhar naquilo que eu conheço, assim, sem um conhecimento de faculdade, essas coisas, não tenho. A gente tem um conhecimento natural que a gente conhece aqui, ó. O vento. Eu sou do tempo que cantava ao chamar o vento. Então, tu vai dizer, tu é maluco? Sou. Mas é a minha natureza. Então, vou cantar uma musiquinha. Vem vento, caxinguele, cachorro do mato, que te morde. Olhou, tá vindo o vento. Mas é um chamado nosso. É igual cantar para chover, não tem a dança da chuva? Então, a gente cantava para ter vento, para botar pipa no alto. Diante de um conflito socioambiental que a gente sofreu aqui no Quilombo, a permanecer nesse local, veio a ajuda de vários lugares, de vários setores da sociedade. E de toda essa ajuda, a ajuda da academia ela foi fundamental. Por quê? Porque a ajuda da academia ela veio, no entanto, de quê? De ratificar esse saber, esse conhecimento. Por mais que a gente tenha esse saber ancestral, esse conhecimento, a gente não tinha como assim ratificar isso. Isso precisava ser documentado, isso precisava ser institucionalizado e aí a academia entra como uma luva. A gente tem aqui o Paulinho, que é um mestre, né? Mas aí o Paulinho é um mestre, tem um saber enorme. E às vezes a academia tem esse discurso da horizontalidade do saber. Mas até onde esse saber está sendo tratado com horizontalidade mesmo? Mas aí, às vezes, dentro da própria academia, a gente encontra setores, né, na academia que, de fato, quer se debruçar em cima disso e fazer valer o discurso. Fazer valer que o conhecimento da comunidade, do agricultor, da cozinheira, da doceira, da quituteira,
tem valor. A Rede Carioca de Agricultura Urbana, a gente diz que ela é um guarda-chuvão, né? E tem um monte de instituição e organização e coletivos dentro. A SPTA e a Fiocruz, aqui na colônia e nessa região do Maciço da Pedra Branca, elas têm um trabalho de parceria aí de mais de 10 anos, tentando fortalecer e tentando captar recursos para tocar esse projeto, né? A gente consegue trabalhar numa perspectiva de apoio e ouvir, escutar as demandas desse grupo, né? E esses projetos, eles fortalecem de algumas maneiras, né? Tanto na formação dessas mulheres, né? Então a gente, enquanto educadora dentro dessa área, a gente conseguiu fortalecer e enviar aquele recurso para aquele território, divulgar o trabalho delas, mas ao mesmo tempo mapear algumas fragilidades de determinados serviços, por exemplo, como esse de buffet para 70 pessoas por 3 dias, né? E poder ver onde tem as fragilidades que elas também precisam, às vezes não notam, mas precisam de apoio. Então, aqui é a minha cozinha, onde eu processo alimentos, né? E também dou aulas de culinária. E recentemente também tenho recebido agora um grupo, né? Que é o grupo das processadoras. Então, é um grupo de processadoras que fazem parte da Redical, que é um movimento social que agrega pessoas, né? E organizações. Então, o encontro aconteceu a partir da demanda desse grupo, que foi trabalhar a construção da ficha técnica, né? A ficha técnica é um documento muito importante para quem processa, né? Para quem cozinha. Então, foi muito enriquecedor, né? A troca com elas. Como eu falei, a Redical, né, ela agrega aí pessoas e organizações e tem aí a SPTA, que é uma organização que está parceira, e o Sertão Carioca ajuda a viabilizar esses intercâmbios, esses encontros. Nossa, assim, ser processadora, culinarista, para mim é a minha vida. Eu digo que é um casamento assim para a vida inteira, né? É minha paixão. E estar em rede para mim foi sensacional, porque eu pude ter acesso a um mundo totalmente novo, que foi a alimentação saudável, que antes não fazia parte do meu mundo. E assim, apaixonante poder estar nesse grupo, né? Que eu acho que a agroecologia é muito mais do que cultivar solo, é cultivar valores, enfim, é apaixonante. Um ponto que eu acho que vale muito a pena destacar é que as mulheres culinaristas da Rede Carioca de Agricultura Urbana, elas vêm se articulando cada vez mais e ressignificando o sentido de estar na cozinha. Então, é a partir da cozinha que elas conseguem fazer sua própria geração de renda, escolher os seus alimentos e abastecer suas famílias. E a partir dessa relação com a cozinha, elas vêm também trocando muito informação e saberes com outras mulheres, com outros culinaristas. Então, por meio do projeto Sertão Carioca, desenvolvido pela SPTA, a gente tem tido a oportunidade de fortalecer essas ações e também incentivar que outras sejam realizadas, né? Uma outra frente de trabalho que foi muito importante no conjunto das ações do nosso projeto foram as ações de comunicação. Nas nossas atividades, a comunicação perpassou um largo conjunto de iniciativas. A gente atuou produzindo cartilhas de educação ambiental, cartilhas que registram o etnoconhecimento das comunidades tradicionais no tocante às árvores, às plantas medicinais. A gente organizou e catalogou e sistematizou um conjunto de conhecimentos vindo dos agricultores e das agricultoras e das comunidades tradicionais quilombolas e conseguiu, através de métodos participativos, registrar, sistematizar e divulgar esses conhecimentos. Além disso, as ações de comunicação também apoiaram o eixo sociocultural nas ações de museologia social e de cartografia social participativa. Através dessas atividades, a gente pôde fortalecer e contribuir com a sistematização de memórias, com a narração de histórias. Essa comunidade ficou isolada há muito tempo e grande parte do conhecimento que tem aqui ainda não chegou à cidade.
Então, transformar todo esse conhecimento em um livro é importante porque o pessoal da cidade vai ter acesso a esse tipo de conhecimento e o pessoal daqui, quando não tiver contato com os mais velhos, né, que vierem a falecer, eles ainda vão ter os livros para se lembrar de coisas como um chá de boldo pode resolver o seu problema, ou um banho em certo rio, ele é mais curativo que outro, né? Então, um tipo de reza pode tirar todo o seu cansaço e o outro pode te ajudar a ficar mais revitalizado. Então, todas essas formas, né, são até ideias dos próximos livros, podem trazer um conhecimento diversificado tanto para a cidade quanto para o quilombo em si, porque quando a gente partilha a nossa história, né, quando a gente partilha a nossa história, as pessoas também sentem a vontade de partilhar delas, então é sempre uma via de mão dupla, né? Em 2 anos, muita coisa foi feita e o projeto pôde fortalecer as agendas da agricultura urbana, da agroecologia e da conservação num momento muito desafiador, num contexto de enfrentamentos agravados pela pandemia, como, por exemplo, o aumento da fome e dos desertos alimentares. É um território muito dinâmico, né? Muito potente, mas muitas ações se concretizaram e com isso muitas novas foram se abrindo, né? Muitas novas oportunidades, muitos novos caminhos foram sendo abertos a partir das ações e a gente sabe que ainda tem muita coisa para ser feita.